Graça e paz, irmãos, amém? Como é bom a gente, como igreja, entrar na presença de Deus, né? É diferente quando a gente está em comunhão na igreja, da nossa oração lá no quarto, da nossa oração na presença de Deus. Quando nós estamos juntos, a presença de Deus que habita em você e o Deus que habita em mim se junta e nós somos a igreja. E isso é muito maravilhoso, né? Isso é tão tremendo. E nós cantamos aqui um pouquinho sobre o poder do nome de Jesus, né? Quando a gente pronuncia o nome de Jesus, a gente sabe que tem poder esse nome, né? Quando a gente ouve o nome de Jesus, porque Ele é o Salvador da nossa alma, é o Salvador do nosso ser. E nós vivemos num mundo tão difícil, né? Onde aqueles que amam ao Senhor Jesus são chamados a viverem juntos, a viverem como corpo, a viverem como igreja, né? E o nosso desafio é nós compreendermos o chamado de Deus para nós vivermos em comunhão com Deus. Porque o chamado do Senhor é para que eu e você vivam em comunhão com Ele, pelo nome de Jesus. E é por causa dessa comunhão que a gente se junta. É por causa dessa comunhão com Deus que nós queremos estar juntos como igreja. Porque é o nosso coração ligado ao coração de Deus que nos traz para estarmos juntos uns com os outros. E essa comunhão com Deus que gera crescimento individual. Nós podemos crescer na vida espiritual por ver a vida e a fé dos outros. Mas o crescimento verdadeiro acontece na minha intimidade com Deus. É resultado da minha comunhão com Deus que há crescimento individual. E esse crescimento individual é que gera a verdadeira comunhão no coletivo. É esse crescimento individual que me traz para a igreja. É esse crescimento individual que faz com que eu não troque alguma coisa pela presença de Deus. E é isso que nos põe nessa comunhão coletiva do corpo de Cristo. E é essa intimidade com Deus, essa comunhão individual com o Senhor, que gera essa comunhão coletiva e se transforma num testemunho para o mundo. É isso que faz com que a gente esteja aqui e ao sair daqui você tenha vontade de contar para as pessoas o que o Senhor está ministrando na sua vida, o que Deus está fazendo com o teu ser. É isso que faz a Josiane vir à frente e falar sobre o amor de Jesus, e que faz a Mari, que mudou para outra cidade, voltar para Ijuí e procurar a igreja, e procurar de novo a comunhão com o corpo de Cristo. E é isso que faz com que quando a gente saia daqui, a gente queira falar com as pessoas quando nós vemos elas sofrendo, porque na intimidade com o Senhor a gente encontra solução. Na comunhão do corpo de Cristo a gente experimenta o amor de Deus. E no estarmos no mundo, a gente vê o sofrimento dos homens e nós não conseguimos calar e esconder toda a alegria que está dentro do nosso coração. Nós transbordamos. E é isso que nós chamamos uma igreja de comunhão. Porque quando a gente fala em comunhão, a gente fala sobre ter algo em comum. Nós somos atraídos por aquilo que temos em comum. Eu lembro quando eu pedalava de bike, né? Agora eu estou meio parado, mas quando saía em turmas, até 70 pessoas, o que nos atraía no sábado à tarde era o fato que todo mundo gostava de bicicleta. Então nós tínhamos uma comunhão. Não tinha ninguém lá que dissesse: olha, vocês são ciclistas e eu vou correr a pé junto com vocês. Nunca aconteceu. Nem alguém que disse: olha, eu admiro o ciclista, mas eu vou de carro do lado. Ou alguém que chegasse de moto e dissesse: olha, eu não vou de bike, eu gosto muito de bike, mas eu vou de moto para eu não cansar. Todos que andavam de bike é porque gostavam da bike e compartilhavam o significado de andar na estrada com aquelas bicicletas. As experiências eram comuns
o sofrimento era comum, as vitórias eram comuns, as alegrias eram comuns, todos furavam o pneu, hoje uns, amanhã outros, e todos compartilhavam e todos ajudavam. Então a comunhão da igreja não é diferente. A comunhão da igreja é um lugar onde nós nos encontramos com Deus na intimidade, e quando estamos juntos nós queremos compartilhar uns com os outros as mesmas experiências, as intervenções de Deus, o cuidado de Deus sobre a nossa vida, e como que Ele age, como que Ele me abençoa, e como que Ele me supre, e como que Ele me treina também nas batalhas. E quando às vezes eu passo lutas e Ele não intervém no dia que eu quero, porque Ele é Pai bondoso e intervém no dia que eu preciso, não no dia que eu quero, no dia que vai fazer diferença na minha vida, né? E eu compartilhei aqui um pouquinho antes com o grupo que a semana a Gisele saiu viajar, e eu sempre, como vocacionado, eu sempre fui mudando as minhas orações, porque lá quando eu me converti, as minhas orações eram simples e pediam coisas pequenas, e Deus respondia. E na medida que eu fui crescendo nessa intimidade com Deus, eu fui pedindo coisas maiores para Deus, e o Senhor foi respondendo. Então foi chegando num ponto que as minhas orações envolviam orar pelo rebanho de Deus, orar pela sua vida, orar pelos enfermos, orar pelo crescimento espiritual, orar pela cidade, orar pelas autoridades. E os meus pedidos foram se tornando grandes. E eu não pedi mais coisas pequenas. E essa semana, quando a Gisele viajou, eu experimentei um pouco passar um dia ajudando ela. E eu fiquei atendendo a loja que ela tem. E aí eu não podia nem ir no banheiro porque eu estava sozinho, né? E à tarde eu estava com vontade de comer alguma coisa doce. Então eu tive a oportunidade de fazer uma oração pequena de novo. Uma oração bem pequena. Eu disse: Senhor, 5 horas da tarde. Eu disse: Senhor, eu queria comer uma glicose. Eu nem disse qual glicose, né? Eu vim de forma que Deus quisesse. Mas eu disse: eu gostaria de comer uma glicose, alguma coisa doce. Só isso. 15 minutos depois, desceu a nossa vizinha de cima. E ela desceu na mão com um guardanapo. E dentro do guardanapo tinha 4 calças viradas, quentinhas. E ela entrou e me disse: a Gisele está? E eu disse para ela: não, a Gisele não está, a Gisele foi viajar, ela volta só amanhã. E ela disse: eu fiz 4 calças viradas, eu queria entregar para a Gisele. E eu pensei: Deus não me ouviu. E aí ela olhou para mim e ela disse: mas eu vou deixar para ti então. E ela me entregou aquelas calças viradas. E eu disse para ela o seguinte, enquanto ela saía, né, agradeci, eu disse: eu vou guardar 2 para Gisele. E ela, quando estava na porta, ela disse: duvido. Sobrou alguma para ti, Gisele? Sabe o que me impressionou nessa oração tão pequena, tão miúda? É que o Senhor tem poder para responder uma oração simples. É que Deus sabia que eu ia querer comer um doce e mandou aquela mulher fazer calça virada. Aquela mulher foi fazer calça virada não para doar para mim, para doar para Gisele. Ela não sabia que a Gisele não estava lá, mas Deus sabia. E Deus mandou ela fazer para mim. E eu quero dizer para você que quando a gente tem comunhão com Deus, Deus tem prazer em responder as coisas mais pequenas e insignificantes. Porque um Deus grande é um Deus que cuida de detalhe. E uma igreja de comunhão é uma igreja que tem essa intimidade com Deus.
que tem comunhão uns com os outros, porque nós compartilhamos as mesmas lutas e experiências, as mesmas dificuldades, só em lugares diferentes. E quando nós andamos com o Senhor, toda essa comunhão individual e coletiva se transforma em testemunho, que faz com que pessoas testemunhem como a Letícia para Josi e se transformam em vidas novas para o Senhor Jesus. Nós vivemos hoje num mundo que se torna cada dia mais perigoso. O mundo está ficando perigoso, irmãos, muito perigoso. E nós não podemos citar todas as notícias, mas basta a gente olhar para o noticiário e ver o que aconteceu em Londres. Aquela van atropelando pessoas naquela ponte. E depois disso, como se não bastasse, aqueles homens da van saem numa praça esfaqueando pessoas. O terrorismo toma conta de várias cidades, em vários lugares. E até num jogo, como nós vimos ontem, sábado à tarde, o Real Madrid jogando com o Juventus, e o jogo foi maravilhoso para quem assistiu na televisão. Mas acontece que às 10h15 da noite, 1.400 pessoas se machucaram por causa desse jogo. Elas estavam comemorando na praça e houve uma queda, não sabem se foi de uma escada, de uma grade, e a queda da grade e aquele barulho assustou e apavorou a multidão, que correram uns contra os outros, e 1.400 pessoas se feriram. Há um medo no coração da humanidade, não há mais segurança, não há onde correr. Mas eu quero dizer para você que por causa da tua comunhão com Deus íntima, que te leva a uma comunhão coletiva com a igreja, que te faz sair para esse mundo e testemunhar do amor de Deus, eu quero dizer para você que há um lugar seguro na terra: a igreja. A igreja, como alguém já disse, é o lugar mais seguro da terra. E o povo de Deus é o povo que pode transmitir alegria e esperança em meio ao caos. No mundo perigoso, nós podemos viver ousadamente, nós podemos viver com segurança na presença de Deus. Em nenhum outro lugar há segurança como entre o povo de Deus. Mas nós precisamos que o Senhor nos avive de tal forma que nós possamos ter essa intimidade com Deus, que produz desejo de ser igreja e que produz testemunho no mundo. Porque quando não há intimidade com Deus, quando eu e você cessamos a nossa oração, quando nós cessamos a nossa leitura bíblica, quando nós vamos cessando, porque o mundo nos atropela de tanta atividade, e nós cessamos essa intimidade com o Senhor, então a nossa comunhão como igreja vai ficando comprometida, nós começamos a faltar na comunhão da igreja, nós começamos a não ter o desejo de estar juntos, porque é a intimidade com Deus que produz o desejo de estarmos juntos como igreja. E é essa intimidade com Deus que, produzindo o desejo de ser igreja, nos impulsiona para acudir um mundo que vive o medo, que vive a insegurança, que não tem esperança, que busca alegria em coisas passageiras, que busca segurança naquilo que não pode dar segurança. É esse o chamado da igreja, é esse o chamado do Senhor para nós. E nós só podemos fazer diferença nesse mundo e ser o lugar mais seguro da terra, como igreja, se nós mantivermos a nossa comunhão íntima com o Senhor. Eu quero que você abra em Atos, no capítulo 2.
Eu quero lembrar algumas coisas importantes com você sobre o valor de uma igreja de comunhão. Atos capítulo 2. Nós vamos ler um texto que já nos é conhecido, do versículo 42 até o 47, que vai mostrar a primeira igreja neotestamentária, a primeira igreja do Novo Testamento, né? Como é que era essa igreja? E diz assim a palavra de Deus, acompanhe na sua versão. Todos acharam, amém? Então Atos 2, verso 42, diz assim a palavra de Deus: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, isso é a igreja, né? Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma daqueles que estavam na igreja havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham todo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo a necessidade de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Essa igreja aqui tinha 3.000 membros. Resultado de uma pregação. Havia descido o Espírito Santo sobre aqueles que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. E essa é a primeira igreja neotestamentária, uma igreja com comunhão com o Senhor, uma igreja onde havia comunhão coletiva como corpo, e uma igreja que testemunhava desse poder de Deus. Porque diz a palavra que cada dia ia crescendo o Senhor mais almas, mais pessoas que iam sendo salvas. E eu queria compartilhar com você que a primeira característica de uma igreja, que é o lugar seguro, mais seguro da terra, de uma igreja que é viva, de uma igreja que tem unção do Espírito Santo, de uma igreja que enche a tua alma por olhar o que Deus está fazendo na vida dos irmãos e na sua vida, a primeira característica dessa igreja é que há temor no coração de cada pessoa. Então está ali no verso 43, né? Em cada alma havia temor. Queridos, se você vai para Provérbios, no capítulo 1:7, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: que o temor é o princípio da sabedoria. O temor. E nós confundimos a palavra temor com medo. A palavra temor significa conhecimento. Então, o temor do Senhor quer dizer o conhecer a Deus. É o princípio da sabedoria. Sabedoria significa que eu tenho intimidade com aquele assunto. Eu sei lidar com aquilo. Então, se a gente fosse simplificar, significa o seguinte: que o conhecimento do Senhor é o início de uma intimidade com Deus que vai me impulsionar a viver de forma que agrade a Deus. Então a primeira coisa é ter temor no coração. Aquela igreja tinha temor. Significa que aquelas 3.000 almas, aquelas 3.000 pessoas, elas sabiam quem era o Senhor. Elas sabiam que Jesus havia sido crucificado. Elas sabiam que Jesus havia ressuscitado. Elas sabiam que elas precisavam se entregar ao Senhor. Elas sabiam que o mundo daquela época era um lugar onde as pessoas tinham medo, falta de paz. E elas alcançaram temor no seu coração. Elas alcançaram o conhecimento e a intimidade com Deus. Para conhecer a Deus, precisa ter intimidade com Ele. Porque na medida que eu vou sendo íntimo de Deus,
eu começo a amar a Deus. Não dá para amar a Deus à distância. Assim como você não pode dizer que você ama alguém que você não conhece e está longe. Você precisa conhecer a pessoa e estar próximo dela para você dizer: eu amo essa pessoa. Porque são os atos com essa pessoa que expressam que as tuas palavras são verdadeiras. Então, quando você diz eu amo a Deus, mas vive longe de Deus, você está enganando a você mesmo. Temor do Senhor é: eu conheço a Deus e eu tenho intimidade com Ele, eu estou ganhando experiência com o meu Deus, e isso me enche do amor de Deus, de uma coisa misteriosa que eu não posso explicar, que é um desejo de estar junto com os meus irmãos, fruto de intimidade com Deus. Uma igreja de comunhão é uma igreja que começa onde há temor em cada um de nós. E temor significa conhecimento, intimidade. Como é que está o teu temor do Senhor? O Senhor te chama para essa intimidade, porque Ele tem amor para dar para você. Ele tem amor para ministrar a sua alma. E Ele chama você a essa intimidade com Ele. Há um texto de 2 Samuel, onde eu já citei algumas vezes, mas há um homem chamado Uzá. E esse homem, ele anda com Deus, e ele quer servir a Deus. O problema é que ele não tem intimidade com Deus. E quem não tem intimidade com Deus não pode conhecê-lo. Ele conhece Deus à distância. Ele conhece Deus porque disseram para ele como é Deus. Mas Uzá é chamado para levar uma arca da presença de Deus. Havia uma arca chamada Arca da Aliança, e essa arca simbolizava a presença de Deus. E eles iam tirar essa arca de uma cidade e iam levar para Jerusalém. E significava que a presença de Deus estaria em Jerusalém. Então eles fizeram um carro de boi, pegaram 2 bois novos e colocaram os homens, e havia uma banda que ia cantando na frente, louvando ao Senhor, e o rei Davi junto louvando, e eles andam dessa cidade até Jerusalém. Acontece que no caminho os bois tropeçaram, e Uzá, ele está do lado dessa carroça onde está a Arca da Aliança de Deus. Ele está ali para acompanhar a presença de Deus. Mas quando os bois tropeçam, Uzá achou que Deus ia cair na sua arca de cima da carroça. E Uzá faz o seguinte: ele põe a mão na arca e ele cai morto. Por que Uzá cai morto? Porque Uzá não tinha temor de Deus, não tinha intimidade com Deus. Porque se ele tivesse intimidade com Deus, ele saberia que nenhum homem é capaz de ajudar Deus a se segurar. Deus é capaz de se virar sozinho. Deus não precisa da minha força para Ele ser Deus, e nem da sua força. É tão interessante porque alguns carros têm uma frase atrás, né, dizendo que Deus sem você continua Deus, mas você sem Deus é nada. Essa frase explica bem que Deus não precisa de nós. Nós precisamos de Deus. Então, quando o Senhor nos chama à intimidade, Ele nos chama para que nós o conheçamos e a gente não faça besteira na vida cristã. E a gente não faça bobagens e diga que é de Deus. Às vezes a gente se acha cristão, mas está fazendo besteira. Então, a primeira coisa de uma igreja de comunhão é a gente viver essa intimidade com Deus, esse temor de Deus, porque onde há temor existe
arrependimento. Eu quero que você grave isso. Onde há temor, existe arrependimento. Ou seja, quando eu conheço a Deus e quem Ele é, eu vou entrar em choque com aquilo que eu sou. Quando eu conhecer a Deus e saber o amor de Deus, eu vou entrar em choque com o meu desamor, com o meu egoísmo. Quando eu conhecer a grandeza de Deus, então eu vou me arrepender de fato. E arrependimento significa deixar de fazer aquilo que eu fazia. Arrependimento é você deixar de fazer aquilo que você fazia. Então, quando a gente tem intimidade com Deus, a gente conhece ao Senhor, a gente tem experiência com o Senhor e nós nos arrependemos. De quanta coisa você já se arrependeu por conhecer ao Senhor? A primeira coisa que eu me arrependi quando eu comecei a conhecer ao Senhor e ganhar temor do Senhor foi da mentira. Do que você já se arrependeu? Você poderia dizer? Pode dizer, é uma pergunta mesmo. Do que você já pôde se arrepender? Por conhecer ao Senhor, que esse nome poderoso, que esse mistério da presença de Deus te levou ao arrependimento. Alguém lembra de algo? Os olhos maus, o meu olhar mau. Olhar de forma maldosa, da forma errada para os outros. Olha que bênção. Que mais? Fazer julgamento das pessoas. Que mais que o temor de Deus mudou na sua vida? Mentirinhas, aquelas que a gente diz que é para ajudar alguém. A ansiedade, se arrepender, porque a ansiedade é resultado de quem não tem Deus. E eu não estou dizendo que a ansiedade não existe, mas eu estou dizendo que você pode aprender a confiar em Deus e esquecer a ansiedade. A gente está numa caminhada. Mais alguma coisa? Buscar alegrias passageiras, nas coisas, nos prazeres, né? Saber esperar, né? A impaciência, né? O engano. Quanta gente a gente enganou, né? Com mentiras, às vezes para ganhar dinheiro. Então ninguém pode obrigar você a mudar, mas quando você tem intimidade com o Senhor, o teu coração vai se arrepender por causa da grandeza de Deus, porque você conhece ao Senhor. Então você vai sendo transformado pelo Senhor, e você quer buscar pessoas então que também foram transformadas ou estão lutando contra coisas erradas na sua vida. Por isso a igreja não é um lugar de pessoas santas, mas é um lugar de pessoas arrependidas dos seus pecados. Todos somos pecadores arrependidos. Quem não é arrependido não está na igreja, está lá fora ainda. Mas a igreja é lugar de homens e mulheres arrependidas. E esse é o chamado de Deus. Onde há temor, há arrependimento. E onde há arrependimento, existe transformação. E eu quero que você abra em Lucas 19. Nós vamos voltar numa história também conhecida, que é a história de Zaqueu, onde Zaqueu, ele tem intimidade com Deus na pessoa de Jesus. E quando ele chega na presença de Jesus, então o temor do Senhor toma conta do seu coração. Em Lucas 19, nós vamos ler o verso 8. E Zaqueu então se arrepende. Zaqueu se arrepende porque ele era um cobrador de impostos, corrupto. Ele roubava das pessoas. E Lucas 19, 8 diz o seguinte: quem achou diz amém? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, que é o Senhor Jesus:
Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo 4 vezes. Onde há temor, há arrependimento. Onde há arrependimento, há transformação. E onde há transformação, ali Deus habita. Ali o Espírito de Deus repousa. Ali a intimidade e temor de Deus. Então, uma igreja de comunhão é uma igreja onde há temor em cada pessoa. Que o Senhor possa trabalhar no seu coração o temor, que busca intimidade, que leva ao arrependimento, que leva à transformação da sua e da minha vida. A segunda característica de uma igreja de comunhão é que uma igreja de comunhão, numa igreja de comunhão há testemunho entre os irmãos. Porque quando a gente tem intimidade com Deus, a gente se junta e nós vamos começar a contar o que o Senhor está fazendo. Nós vamos contar como que o Senhor age. Nós vamos contar como que o Senhor está se movendo. Nós vamos contar aonde estão as nossas lutas, aonde que está mais difícil. Talvez seja mais difícil perder a ansiedade, que a gente não aprendeu a lidar na intimidade ainda com Deus, precisa da ajuda uns dos outros. Talvez nós não conseguimos nos livrar da mentira. Às vezes é de um amante ou de um amante. A gente está viciado nas coisas erradas. Talvez seja na droga, talvez seja no roubar, talvez seja em tantas outras coisas, talvez seja desprezo, julgamento, fofoca, né? Talvez a gente seja um fofoqueiro de mão cheia, né? Talvez a gente prejudique alguém e se flagra sempre depois. Então é na igreja onde a gente vai poder testemunhar de que nós precisamos e queremos ser transformados, e precisamos da ajuda uns dos outros para entender como que Deus fez na sua vida e como que Ele pode fazer na minha vida. Podemos contar uns com as orações dos outros, porque aqui dentro da igreja ninguém é melhor que ninguém. Eu sou tão pecador quanto qualquer um de vocês, só os pecados são diferentes. Eu pequei em outra área e você noutra. Nós pecamos em áreas diferentes, mas todos nós carecemos do amor de Deus. Então, uma das características da igreja de comunhão, que é o lugar mais seguro da terra, é que há testemunho entre os irmãos. Eu fui convidado para pregar numa cidade aqui perto, em 3 de maio, do pastor Raimon. E chegando na igreja, eu encontrei uma irmã que congregava conosco, a irmã Vani. Quem lembra, levante a mão. Olha quanta gente. Era a figura, né? A irmã Vani era a figura. Ela chegava de salto, assim, bem arrumada, né? E ela entrava, cheguei. E a gente amou a irmã Vani. E nós amamos essa irmã, e ela era uma pessoa extremamente extrovertida, e ela era expansiva. Onde ela estava, quando chamava para dar testemunho, ela tomava conta, não é verdade? E aí a gente foi amando, porque a gente não olhava os defeitos dela. Essa igreja aqui, eu posso dizer, aprendeu a amar e sabe amar. E a igreja amou a Vani. Aí um dia a irmã Vani vai embora, e quem não gostava da Vani dizia: ufa. Mas quem entendia que ela estava buscando andar com Deus, e ela queria aprender a andar com Deus, e que ela amava o Senhor, e que esse mistério do poder de Deus sobre a alma dela fazia ela buscar a comunhão com a igreja, todo domingo ela estava aqui, daquele jeitão dela. E aí ela foi embora. Olhando para a irmã Vani, talvez você pudesse dizer, se você olhasse de longe: essa aí não adianta, aí não adianta, isso aí não tem condições. Quando que vai haver testemunho na vida dessa irmã?
Quando que ela vai mudar? Olha quanta coisa errada, explícito. Mas um dia, Deus me levou para 3 de maio. Chegando lá, quem está na igreja, culto às 8 horas, 7 horas da noite, eu chego na igreja, quem está lá? É a irmã Vani. E quando ela me viu, ela disse, pastor, foi lá, né? E me abraçou, ai que saudade, ai. Pastor, dá licença, eu preciso ir para o meu ministério. E eu fiquei olhando. E ela foi lá, entrou e varreu a igreja. Saltão assim. Varreu a igreja, varreu lá na frente, varreu. Depois foi lá, me encontrou na porta de novo. Ai, pastor, eu queria tanto conversar com o pastor, mas é assim, eu não posso. Eu estou servindo a Deus. Eu disse, mas o que tu vai fazer, irmã Vani? Eu cuido da água do pastor e do pessoal da música. Esse é o meu ministério aqui na igreja. E ela ficava sentada na frente da igreja, irmãos, cuidando se a água não estava escoando no copo, para servir a Deus. E Deus falou comigo. A irmã Vani estava dando testemunho de transformação na sua vida. Deus pode transformar qualquer um de nós naquilo que Ele quer, mas nós precisamos ter intimidade com Ele e clamar ao Senhor: Senhor, que o mistério do Teu Espírito, do Teu amor e o mistério do nome de Jesus sobre mim mude a minha alma. Você tem que pedir, porque Deus não invade a sua vida. O diabo invade, ele destrói, ele acaba com você, ele traz problemas para você, mas o Senhor não. Ele espera você pedir. Por isso, o segundo elemento de uma igreja de comunhão, de uma igreja que é o lugar mais seguro da terra, é uma igreja que vive em comunhão, porque há testemunho, ou seja, há evidências de transformação na vida do povo de Deus, por causa da intimidade com o Senhor. O que tem experiência de comunhão com o Senhor andam juntos. Todos os que têm experiência de comunhão com o Senhor querem andar juntos. Os que têm experiência de comunhão com o Senhor ajudam-se mutuamente. Um ajuda o outro. E quando a gente vai para a palavra de Deus, verso 44, lá de Atos, no capítulo 2, então voltemos lá no nosso livro de Atos, né? Falando sobre a igreja, Atos 2, 44. Todos os que criam estavam juntos. Quando você crê no poder de Deus, você quer estar junto. Você quer ser igreja. Você quer estar no PG. Você quer estar na vigília. Você quer estar em todos os lugares. Porque os que creem no poder de Deus querem estar juntos. Às vezes você não pode, né, mãe? Tem que cuidar do neto. Às vezes você não pode. Você tem um outro ministério, mas você quer. Não estar não significa não querer. Às vezes a gente é impedido. Um outro fato que é interessante é que quando a gente tem intimidade com Deus, a gente perde o sentido de posse, de dono. O carro que antes a gente cuidava só pra gente, agora a gente põe pra igreja. Eu quero dar carona, se precisar. A Luísa emprestou quantas vezes o carro dela, né? O Darlan e a Dorcas, a gente ia viajar, nós tínhamos até o carro, mas eles, por amor, o que eles faziam? Ligavam pra gente: pastor, vocês estão indo viajar lá, é Porto Alegre, é Santa Catarina, o carro de vocês é um é meio duro, faz o seguinte, não vai com o nosso carro. E nós íamos com ar-condicionado, né? Coisa boa, com som, né? Deus é bom, porque quando nós pertencemos ao Senhor, a gente começa a perder a sensação de posse.
Porque vocero é demarcação, mas demarcação é separação. Um muro que te protege em casa é um muro que te separa dos outros. Então, posse é demarcação. E quando a gente aprende a andar em comunhão com o Senhor, a gente aprende que tudo é do Senhor. Meus olhos são dele, minha inteligência é do Senhor, minhas pernas são do Senhor, meus braços, foi Ele que me deu. Então, tudo que isso conquistou, posses materiais, também pertence ao Senhor e são para uso do Senhor. Eu lembro meu irmão, ele na igreja, e aí ele tinha um carro e uma moto. E um irmãozinho lá perdeu o carro dele. E aí o César foi lá e conversou com esse irmão e ele contou a história. Olha, meu carro eu perdi, agora estou numa situação difícil, não tenho emprego e estou a pé. E meu irmão então disse para ele: você quer emprestar o meu carro? E ele disse: sim, eu preciso. Então o César emprestou o carro dele e ele andava de moto. E eu via nas chuvas o meu irmão andando de moto. E eu via no frio o meu irmão andando de moto. Um dia eu não aguentei e eu cheguei para ele e disse: César, onde está o teu carro? Ele disse: eu emprestei com o irmão da igreja. Ah, César, está tudo certo, mas dia de chuva e de frio você tem que pegar o teu carro. E ele disse para mim: não, eu emprestei para ele usar, porque Deus tocou no meu coração que eu devia fazer isso. Então eu ando de moto no frio com alegria. 1 ano ficou emprestado o carro, porque ele havia dito: quando você conseguir comprar um carro, você me devolve o meu. Eu não estou dizendo que você tem que emprestar o teu carro 1 ano. Eu só estou dizendo que se Deus te mandar, você deve fazer. Eu só quero dizer que a gente vai perdendo o sentimento de posse. Ah, minhas roupas não empresto para ninguém. As minhas eu empresto. Não sei se alguém vai querer usar, mas eu empresto, né? Tá tudo certo. Então a gente tem que perder esse sentimento de posse, porque uma igreja de comunhão, que tem comunhão com o Senhor, a gente anda junto e perde o sentido de posse. Por isso a palavra de Deus diz que eles vendiam o que tinham e repartiam entre eles. Perderam o sentimento de posse. Porque andar em comunhão e amar e ajudar uns aos outros é maior do que ter posses. Eles partilhavam tudo que eles tinham, inclusive as refeições. O último item para a gente poder ir para a ceia é que uma igreja de comunhão, que é o lugar mais seguro da terra, ela cai na graça do povo. Ela cai na graça. E é isso que a palavra de Deus diz no verso 47, que aquela igreja, além deles comerem juntos, não ter sentimento de paz, de posse, estarem juntos, terem temor no coração, diz no verso 47, que eles louvando a Deus e caindo na graça do povo, todos os dias acrescentava o Senhor àquela igreja aqueles que iam sendo salvos. Uma igreja que cai na graça do povo é uma igreja que simpatiza e as pessoas vêm. Eu achei tão interessante o significado da palavra simpatia, né? Porque a palavra patos no grego é doença, é de patológico. Na ciência significa o que você sente. Por isso o médico pergunta: o que você está sentindo? Ai, dói aqui, dói ali, dói lá. Ele está dizendo qual é o teu patos, a tua doença. Qual é o teu sentimento, a tua dor. Então, simpatia é você sentir
o que aquele povo está sentindo. No caso da igreja, quando a igreja de Atos caiu na graça do povo, significava que as pessoas de fora sentiam a alegria daquele povo dentro da igreja, sentiam o amor daquela igreja neles, mesmo eles estando fora, na cidade. E quando eles viam alguém da igreja servindo, seja atravessando um idoso na rua, fosse doando uma roupa, fosse dando uma carona, a cidade sentia esse amor e se sentia abençoada. Quando uma igreja tem intimidade com o Senhor, o seu povo, e ela tem uma comunhão onde há testemunho, essa igreja inevitavelmente vai cair na graça do povo. E é esse o convite do Senhor para nós. Não guarde o testemunho só para você. Não guarde o que Deus está fazendo só para você. Não guarde os dons que Deus te deu, não enterre. Use, ministre na vida uns dos outros. É esse o convite de Deus. Num mundo que está se tornando cada vez um lugar mais perigoso, nós precisamos de uma igreja viva, que é o lugar mais seguro da terra, um lugar onde as pessoas possam correr, possam se sentir amadas, né, José? Que possam se sentir seguras. Nós não somos perfeitos, mas o Deus que nós servimos é. Nós não fomos ainda totalmente transformados, nem eu e nem você. Nenhum de nós é santo, perfeito, mas nós queremos. E é por isso que nós podemos abraçar e receber as pessoas, não pelo que nós somos, mas por aquilo que o Senhor é em nós, por aquilo que na minha e na tua intimidade com Deus, nós somos movidos a fazer. Uma igreja que é o lugar mais seguro da terra, precisa ser uma igreja que tem comunhão, onde há temor, testemunho e graça. Temor, testemunho e graça. Que Deus abençoe a sua vida, baixe a sua fronte. Pai, nós estamos aqui nessa noite porque nós, de alguma forma, o Senhor nos tem trazido para a igreja. De alguma forma o Senhor tem nos unido. Mas nós queremos, Pai, reforçar diante do Senhor que nós queremos, como a igreja de Atos, a primeira igreja, aquela igreja que aprendeu com o Senhor a ter temor, na intimidade contigo, que o Senhor conceda a cada um de nós a bênção da intimidade com o Senhor, para que nessa intimidade nós possamos conhecer a grandeza do Senhor e os teus mistérios, e possamos ser impulsionados pelo teu Espírito Santo a uma comunhão profunda com a igreja, a estarmos juntos pelo mesmo motivo, o Senhor, e a desejarmos nessa comunhão testemunhar no meio da nossa igreja o que o Senhor está fazendo. Pai, ajuda-nos. Eu sei, Pai, que o Senhor tem trabalhado tanto no coração da tua igreja, mas que o Senhor traga, né, como resultado da intimidade do teu povo contigo, os testemunhos também, Senhor, de como o Senhor está fazendo, agindo, não no domingo, Senhor, mas na segunda, na terça, na semana toda, nos encontros durante a semana, mas também no domingo com a tua igreja. E, Pai, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor use as nossas vidas para que a tua igreja caia na simpatia dessa cidade, Senhor. Não só a Terra Nova, Senhor, mas cada igreja aqui nos bairros, cada igreja que teme ao Senhor, que prega a tua palavra, seja ela pentecostal ou tradicional, Senhor, mas que seja uma igreja que vive na tua palavra, que possa cair na simpatia, porque o teu povo não é um povo que apenas compartilha e testemunha do Senhor, mas age também em favor daqueles que precisam.
Que o Senhor faça a tua obra, Pai, no nosso meio. E aquilo que o Senhor falou no nosso coração, que nós possamos pôr em prática. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.